Então galera, Giovanni na área, mais um videozinho. Tô posicionando a câmera aqui. Já vou aqui filmar pra vocês. Eu não postei mais vídeo ultimamente, né? Não consegui, mas vou fazer mais um videozinho. Então galera, aqui estão os disparos que eu fiz, né, agora neste sábado que passou. Vou contar quantos que deu. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 disparos com essa munição. Essa munição aqui, pessoal, é o seguinte: ela estourou, só que porém eu consegui recuperar a ponta. Tá vendo aqui que tem uma ponta aqui? Então, eu encaixei a ponta novamente. Essa daqui eu não consegui encaixar porque ela tá um pouquinho torta, mas eu vou endireitar ela e vou encaixar também. Vou fazer duas munições de manejo, que é para causar pane, tá? Essa munição aqui eu vou fazer ela para causar pane, para tentar solucionar a pane. Então eu vou fazer duas, né? Então no caso eu vou atirar e a pistola vai causar duas pane, tá? Deixa eu esfriar aqui a pistola, né? Checagem visual, né? Carregador fora, arma fria, beleza? Então galera, eu tô no meu local de acervo, tá? Tô manuseando a arma no meu local de acervo. Tô com um carregador aqui. O restante dos carregadores estão vazios. Acabei gastando tudo, né? O carregador que o cara disse que podia dar pane, eu utilizei muito, né? O carregador que eu arrumei, que é o carregador que eu tirei o barulho, não causou pane, né? Tirei bastante com ele. E o carregador original, que já veio com um problema solucionado, né? Os dois, que é o que está carregado e esse dali. Como eu efetuei 40 disparos, 41, né? Eu vou estar fazendo uma limpeza, tá? Uma limpeza, porque eu não fiz ainda. Então, pressionando aqui a alavanca de desmontagem, girando, a arma está limpa. Percebam que tem uns pontinhos brancos, não sei se vai pegar bem na câmera, né? Esse pontinho branco é a pólvora, né, que gruda, o resíduo de pólvora. Vou tirar a mola, remover o cano. Tá bem sujo, galera. Não sei se dá pra ver aí, né? Acho que não dá, mas tá muito sujo. 40 disparos não era pra sujar tanto, mas infelizmente, né? Sujou. Vamos lá. Vamos colocar aqui em cima. O meu desgripante tá acabando, tá? Eu tô com muito pouco desgripante, né? WD-40. Não sei se vai dar, mas eu vou tentar. Que deu. Dá uma limpada bem legal. Né? A mola não precisa, mas eu vou dar uma leve passadinha. Eu liguei o ventilador para jogar para fora o desgripante, para não ficar cheiro dentro de casa, beleza? Não recomendo fazer isso, né? Eu fiz porque eu quis mesmo, tá? Então vamos lá. A primeira parte que eu vou limpar, galera, é aqui, tá? Fazer a limpeza, né? Vou tirar bem, vou tentar fazer tudo num vídeo, mas não sei se vai parar. Eu tenho 19 minutos de gravação. Eu sei que vocês já estão cansados de ver vídeo meu de limpeza, mas aqui ultimamente eu não consegui fazer mais nenhum vídeo. Mas assim que melhorar as coisas eu vou estar fazendo, né? Eu efetuei 40 disparos aí, poxa, não filmei, né? A galera de casa aí quer ver o vídeo, pô, o cara me fez de gravar e tal. Me desculpa, pessoal, não consegui, tá? Mas logo eu vou estar conseguindo aí fazer uns videozinhos bem bacana aí de treinamento. Então eu treinei bastante, né? 40 disparos aí, fiz uma inserção bem legal. Atirei em alvos, tá? Atirei em tijolo, atirei umas coisas bem bacanas aí, num clube aí, num sítio, fui conhecer um clube, né?
Não vou divulgar o nome porque não tem a permissão, tá? Mas um clubezinho bem bacana aí, que futuramente eu vou estar tentando trazer para vocês aí. Eles estão fazendo agora 1 km de espaço para tirar, tá? 1 km não sei se é 1 km, cara, acho que eu estou me confundindo, 500 metros, acho, 500 metros de alvo, tá? Para tirar com um rifle, né, de precisão aí, um rifle, um simplesinho de um calibre bem potente aí, que é .30, 7,62. Então, galera, pode ver que tá bem sequinho, cheirosinho, limpinho, tá? Tá bem limpinha. Agora eu vou pra parte do ferrolho. Vou tirar bem aqui dentro, que é a parte que a arma cicla, que fica correndo, né? Ali é a parte da gaveta, ali naquela engaveta, né? Eu falo assim, né, pessoal? Não sei se é a forma correta, mas é o que eu achei aí pra tentar explicar da melhor forma, né? Onde a arma cicla e fica engavetando ali, né? A parte do aço com a parte do alumínio, que a parte de baixo é do alumínio, né? Que usa encaixe, que é aço. Então tem que estar limpo, porque senão o aço ele não vai gastar. Mas se tiver uma areinha, alguma coisa, vai gastar o alumínio, tá? Porque o aço é muito mais resistente, né? Mas é uma coisa muito difícil de acontecer, só se você deixar cair na areia, né? Enfim, tiver um descuido muito grande mesmo. Então, que isso possa acontecer. Eu tenho o costume de limpar aqui, ó, porque fica resíduo de pólvora, tal, né, que fica o extrator. E realmente, tá, galera, fica bem limpinho, bem bacaninha, ó. Nossa, tá limpo, 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 limpo. É isso aí. Mas não tô gostando, vou pegar uma escova de dente, né? Uma escovinha aqui especial. Esse é um circo. Aqui, galera. Escovinha de dente, dá uma escovada. Parte do extrator sempre limpinha, tá? Ali dentro ali, ó, vai ter uma entradinha. Tira a sujeirinha de pólvora, tá? Porque, ai, minha arma deu pane. O que aconteceu? Ela não extraiu. Por quê? O extrator tava cheio de sujeira, cara. É difícil disso acontecer, mas acontece. Acontece. Às vezes o cara tá ali no coldre, no porte ostensivo, num local permitido de caça, vamos supor, levou no porte ostensivo, né? Pra defesa das outras armas ali, pra defesa dele mesmo. E acabou entrando na areia. Aí o que aconteceu? Não fez o que era para fazer, na hora de ciclar, não extraiu, porque estava sujo, estava entupido de areia aqui, ó, onde é que pega o extrator, então não conseguiu, pegou um pouquinho e escapou. Então tudo isso volga na hora da limpeza, tá? Com certeza você não vai ter problema aí com limpeza, com pane, se a tua arma estiver limpa. A minha arma nunca deu pane, tá, gente? Nunca. Graças ao bom Deus, nunca teve nega, né? E apesar que se tivesse também, eu ia saber que era munição. Dá pra ver, você vai tirar a munição, você vai ver se marcou bem, se bateu bem o percussor na munição. Você vai ver ali se marcou, pegou forte, não disparou, as poletas tá úmida ou tá com defeito. Pode acontecer, tá? Aí se quiser pedir para um especialista abrir a munição para fazer uma checagem ali, para ver como é que tá as poletas, fica a teu critério, mas não precisa nem pedir para abrir. Se deu uma pane e você viu a munição marcada, não percutiu porque tá com problema, tá? Ó, eu dou uma limpadinha, certo? É uma de aço, né? Mas a gente não tem, usa isso mesmo. De preferência girando, tá, galera? Deixa eu ver. Nossa, a visão é outra. Agora eu vou pra montagem, tá? Não lubrifiquei ainda o cano, porque não parece. Ai, que droga. Isso aqui de vez em quando sai um pouco fora. Deixa eu ver. Nossa, a visão é outra. Agora eu vou pra montagem, tá? Não lubrifiquei ainda o cano, porque não parece. Ai, que droga. Isso aqui de vez em quando sai um pouco fora.
Não tá aí. Só tem que levantar o pino e baixar o pino. Pronto. Tá uma travada aqui. Pano encaixado. Vamos lá. A mola, gente. Vou dar só uma limpadinha aqui bem de boa. Mas tá bem limpinho, tá? Aqui é de mole, a mola quase não suja. É bem difícil. Mas o cara é caprichoso, quer dar uma geralzinha. Vai lá dar uma limpadinha, não custa nada. Vamos botar a guia de mola. Pra mim tá fazendo a lubrificação da... Então, galera, feito isso, eu vou usar o meu óleo sintético. A galera aí vai perguntar, mas sintético, o pessoal que é novo no canal aí. Mas óleo sintético, pois tem que ser óleozinho de máquina, óleo fininho. Galera, eu uso um óleo mais forte. A minha pistola ela é muito forte, a mola dela tem muita pressão. Tá? Ela é uma pistola que tem muita pressão. Tem gente que tem dificuldade para fazer aqui para ciclar ela na mão, para alimentar a arma, que é uma arma muito dura de mola. Tá? Depois que você atira pro primeiro tiro, né, ela vai para simples, então ela fica bem de boa. É uma arma resistente, uma arma que assim, ó, o óleo fino, ele tem mais facilidade de sair. Tá? O óleo grosso, ele tem um pouco mais de resistência. Tá? Então o que eu penso assim, ele não é um óleo tão grosso, ele é um sintético. Eu uso tranquilamente, nunca tive problema. Ele demora mais para sair, né? Aqui, galera, bota um pontinho aqui, sempre olhando que passa ali a parte do cão, né? Que vai correr aqui, ó. Sempre bom, né? Essa molinha, dá uma passadinha. A mola aqui dá uma puxadinha, ó. Quando você fazer ali, mexer ela para alimentar, ela vai encolher essa mola, o óleo vai se espalhar bem, beleza? Feito isso, ó, os pontos de óleo. Não passo óleo no gatilho, tá? Ah, tu não passa óleo no gatilho? Não passo. Lembra de baixar esse pino aqui sempre, ó. Feito isso, galera. Apertou aqui, ó, aperta o pino pra não riscar aqui, ó. Principalmente se a tua arma for preta, tá? Feito isso, galera, você vai ver que aqui atrás, ó, tinha uma borrinha de óleo. Porque quando eu fiz o engavetamento, que eu encaixei o ferrolho, ele trouxe óleo. Então ele já lubrificou a parte interna do ferrolho. Então daí eu vou fazer isso aqui algumas vezes, ó. 1, 2, 3. Deixando um pouquinho aberto só para limpar aqui o cano aqui. Aqui já o óleo da mola já encolheu. Você pode ver que aqui atrás lambuzou bem, ó. Tá bem lambuzadinho, não sei se você vendo bem na câmera, deixa eu ver como é que tá aí. Tá filmando. Tá bem lubrificadinho, PT 917, uma baita de uma pistola. Feito isso, galera, tira a gordura. Eu recomendo lavar a mão, tá? Tirar o óleo da mão, é o que eu vou fazer agora. Vou lá dar uma lavadinha com detergente. Já volto aí pra vocês. É rapidinho. E pronto. Então, você vai ver que tá manchado minha mão, mas não é da arma, tá? Isso aqui é uma mancha de uma madeira aí que eu andei pegando, de eucalipto. Tem aquela água, né? Fica roxa e acaba manchando a mão. Aí feito isso, ó, eu tenho isso aqui, ó. É um papelzinho toalha, um rolinho aí baratinho, tá? Se quiser comprar. Pra finalizar a limpeza, principalmente na parte do cabo, né? Engraxar bem, deixar ela bem caprichadinha. Galera, para conservação da arma, a galera vai dizer, tem que usar óleo, beleza, né? Só que o alumínio, galera, não enferruja, tá? Que é a parte de baixo, onde tem a empunhadura aqui, ó. Isso que é o bom dessa pistola, que é alumínio. Então não vou lubrificar aqui, tá? Vou lubrificar o ferrolho, a parte de cima, né, para guardar. Mas agora, eu vou apresentar para vocês aqui, ó, um silicone finalizador, tá? Muito bom. Com a Central Sul, né, a marca aqui, silicone, é de carro, tá? Então é muito cheiroso e dá um acabamento muito top. Veja como é que tá. E eu vou passar um pouquinho pra lá.
Veja como é que ela ficou brilhosa. Eu vou dar um tempinho aqui. Não muito, só um pouquinho, só alguns segundos, bem pouco mesmo, só para ele cristalizar um pouco, né, que a função do silicone é dar uma cristalizada. E já vou estar removendo aqui com o pano, passando levemente. Olha, fica incrível, tá? Aí eu cheguei no clube uma vez ali, aqui no Rosseto, em Camboriú, Balneário Camboriú. E o cara, nossa, que cheiroso, cara, que pistola cheirosa, pá, né? Aí eu falei assim, não, mano, é que eu uso um produtinho aí, bem cheirosinho, silicone, e aprendi com um amigo meu de um outro clube, cara. Né, da Multigum ali, um baita no clube de tiro. Parabéns pros caras ali. Sou cliente deles também. Gosto muito de ir ali, né, um baita no clube. Então, galera, olha só o acabamento. Tá seco, tá preto, parece que tá molhado, mas não tá, é o silicone, tá? Olha que coisa linda. Eu vou inserir um carregador vazio, só para dar um acabamento melhor na pistola. Tá aí, ó. PT 917 da Taurus, limpa, lubrificada, pronta para uso, né? Olha que coisa linda, olha que brilho. Olha aí. Que brilho mais lindo que deu na água. Joga a mão no cano, a arma tá fria, ó. Arma fria. Tá aí a minha aquisição, minha linda pistola, que eu gosto muito dela. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Olha aí, galera, olha que coisa linda. Eu não sei, mas aqui tá com muita sombra. Tá bem pretinho, tá vendo? O silicone deu um acabamento muito top. Aqui tá as munições defragadas, né? E aqui foi o que eu usei lá no clube, correto? Essa munição foi a que eu encaixei a ponta, ela tá vazia, né? Pode ver que eu bati algumas vezes aqui fazendo um treinamento e tal, brincando, né, com ela, mas ela tá vazia. Não sei se eu vou conseguir tirar essa ponta, mas eu queria conseguir pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo, mas vai ser um pouco difícil. Não vai sair. Não vai sair. Tá bom, tem que pintar a ponta, tá? Não esqueça disso. Se por um acaso tu tirar em um alvo, que tu achar uma munição assim, ó, que dá pra encaixar, né? Que aqui ela tá torta, mas ela dá pra ver que tá torta. Vou endireitar um pouquinho, macetar ela. Vou encaixar, vou pintar a ponta, tá? Com a munição de manejo, vou dar uma pintada na ponta bem legal. Pra não ficar dessa forma, né? Pra gente não se confundir na hora ali de alimentar e botar uma munição que já foi defragada. É isso aí, galera. Agradeço aí pela audiência de vocês aí, por acompanhar eu nos vídeos aí. Eu tô procurando um cara que faz a recarga né, pra minha pistola aí. Quero recarregar esses cartuchos, eu tenho bastante cartuchinho aí pra cápsula, né, pra recarregar. Tenho muita cápsula mesmo. Quero fazer essas recargas para estar treinando aí e quero parar de usar munição original, né, gente? Que munição original tá caro, né? Tá caro. Hoje em dia você tem que comprar tudo no dinheiro, porque eu pago 250 a caixa com 50 no dinheiro. E se eu for comprar no cartão, é 300 reais, então é um absurdo, entendeu? Um absurdo, 50 reais aí pra comprar no cartão, pelo menos aqui, entendeu? Pelo menos aqui no meu estado aqui. Em alguns lugares que eu tive aí, cara, pô, sacanagem mesmo. Nos clubes aí, pô, gosto pra caramba de ir nos clubes aí, mas acho que não precisa disso, né, gente? Pô, 50 reais aí pra ter algumas, porque se o cara já tá com uma condição ruim, já quer parcelar ou quer comprar